Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa série de vídeos entrevistando especialistas na área de arqueologia digital e áreas correlatas também, como será hoje. E hoje a gente tem o prazer de receber a Camila de Ávila. A Camila de Ávila, ela é doutoranda no momento na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, mas ela também foi mestra por lá em comunicação. A Camila, ela tem um site que lida sobre jogos, cultura material, arqueogaming, enfim, tudo isso ligado também à comunicação, que é a área de especialidade dela. Hoje a gente trouxe, então, a Camila para conversar com a gente sobre o tema de pesquisa, como isso se relaciona. Então, vamos começar, né. Camila, primeiramente, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria perguntar para você um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né, como que ela se deu e como surgiu o seu interesse por estudar jogos, né, como seu principal objeto, um dos principais objetos de pesquisa da sua área. Primeiramente, agradecer o convite, né? Muito legal estar aqui participando dessa conversa com vocês. Eu não sou arqueóloga, eu sou formada em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda, né, em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, eu sou de lá. Me formei no final de 2009, comecinho de 2010, e na época eu admito que eu não pensava em seguir carreira acadêmica, né? Eu queria me formar, trabalhar em agência de propaganda, enfim, sair de casa, ter minha vida, e por consequência, isso me trouxe a morar em Porto Alegre, né, na capital. Então, só que mesmo assim, eu acabei nunca me encontrando, parecia que faltava alguma coisa, né, em relação a trabalhar em agências no mercado de agências. Então, em 2013, eu comecei a pensar em tentar uma seleção de mestrado. Tentei na URGS em 2013, mas até por não ter muita experiência e não ter muito preparo, eu não passei, eu fiz mais para ver como é que era mesmo o processo, né? Aí em 2014, então, por estar aumentando mais essa vontade de querer me atualizar também e ver uma outra alternativa, né, para a saída do mercado de agência, eu ingressei, então, na especialização em 2014 de cultura digital e redes sociais pela Unicinos, né? E para mim foi uma das melhores decisões, né, que eu tomei na minha vida, assim. Porque além de eu me atualizar com conteúdos que na época da faculdade, apesar de não ser tanto tempo assim, eu não havia estudado, porque estava começando a surgir mais a questão de redes sociais e toda essa questão da cultura digital. Então, eu comecei a gostar do que eu estava vendo ali na especialização, comecei a me encontrar ali e vi uma oportunidade que eu poderia juntar algo que eu gosto com a pesquisa, que são os jogos, né? Então, os jogos, eles sempre foram uma paixão desde criança, né? Sempre joguei desde a infância, até hoje jogo. Então, ver a possibilidade entre algumas disciplinas da especialização de estudar jogos em comunicação passou a abrir possibilidades e perspectivas para mim. Então, foi a partir daí que eu terminei a especialização em 2016. Aí fui participar de congressos para, né, fazer, me inteirar mais esse meio. Na especialização eu estudei videologs de jogos digitais, com foco especialmente em campeonatos de Dota 2, né, as telas de 4 telas, o vídeo, entender o que é a imagem que era aquela ali. Então, no mesmo ano, em 2016, eu tentei a seleção do mestrado em Ciência da Comunicação, na Unicinos. Passei, mas eu fiquei de suplente de bolsa, por ser uma instituição privada, então eu acabei não tendo condições de cursar na época, o que me desanimou um pouco, né? Mas por incentivo, né, de pessoas próximas até do que foi meu orientador na especialização, eu tentei de novo no ano seguinte, na mesma instituição, e aí sim, eu entrei com bolsa, daí cursei mestrado de 2018 até o começo desse ano. Então, eu consegui seguir esse estudo de jogos, né? Só que foi uma grande virada para mim. Eu saí do emprego fixo, né, que eu estava numa agência para ingressar no mestrado, em função de conflito de horários, né? E uma coisa que eu acho muito legal, enquanto pesquisador,
é que a gente está sempre se questionando, né, se colocando em dúvida, além da gente também ser provocado tensionar nossos projetos quando a gente ingressa no programa de pós-graduação. Né? Então, meu projeto ele veio dessa ampliação da especialização dos videologs de jogos, mas aí eu vi uma oportunidade e também de falar mais sobre o que me interessava realmente, que era olhar para o jogo em si, né? Não um vídeo ou algo assim, mesmo que entenda a potência que tem de olhar esses videologs, mas está imersa no espaço do jogo, né? E me chamava atenção também a questão de jogos dentro de jogos. Então, como que isso acontece, né, nesses espaços, está no mesmo espaço que a gente está se movendo. Então, ainda no fim do ano passado, como a dissertação começou a criar inúmeros tentáculos, vamos dizer assim, né, e toda a potencialidade que a pesquisa começou a se apresentar, né, então eu comecei a cogitar a ideia de tentar emendar um doutorado, né. Tive ideia de um projeto, tentei a seleção na mesma instituição, mas fui bem de sangue doce, assim, sem muita expectativa, mas o foco era terminar o mestrado. Se passasse, maravilha, se não passasse também, tranquilo, eu tento na próxima seleção. Mas aí acabei passando, né? E em janeiro veio a notícia que eu tinha conseguido a bolsa integral do CNPq, então vamos lá. Aí, então foi bem bacana, assim, foi uma surpresa, só que ao mesmo tempo acabou sendo uma correria, porque aí teve aprovação, aí tem um prazo que tu tem que correr para terminar a dissertação, defender antes de começar as aulas, que foi, tipo, eu defendi uma semana, na semana seguinte eu estava em aula, então foi meio que uma correria, assim, mas deu tudo certo no final das contas, assim. Ainda falando, né, já que a gente entrou nesse mundo aí dos jogos, estudo de jogos, Camila, qual que é a interpretação e barra utilização do arqueogame, né, na sua área de pesquisa, comunicação? Como que você enxerga isso? Como que você utiliza isso na sua área de pesquisa, não sendo arqueóloga, sendo especialista nesse campo da comunicação? Como que funciona isso? Uma coisa que para mim é bem claro, assim, eu não tenho visto quase pouca coisa que trabalhando ao meu conhecimento, pelo menos, com o conceito de arqueogame na comunicação. Até eu fiquei surpresa, no fim do ano passado, teve um congresso Intercom, que é um congresso nacional de comunicação, é um dos mais importantes que tem, que aconteceu em Belém, e tem um GP de games, um grupo de pesquisa de games, focado para pesquisas de games. Então, a minha surpresa foi que tinha um outro professor da UF, o Emanuel Ferreira, que também levou o conceito arqueogame para um artigo. Éramos nós dois. Depois a gente ficou trocando figurinhas sobre, pela surpresa, né? Então, eu não tenho visto ainda, né, muito o uso do termo, do conceito na comunicação, mas eu acredito que tende a começar a aparecer mais coisas, né? Então, nesse caso, eu conseguiria falar melhor sobre a forma como eu me apropriei na minha pesquisa, né, na minha dissertação do arqueogame, que inicialmente surgiu meio sem muita expectativa, tipo, vamos ler isso aqui, vamos ver o que acontece, né? O que eu vou conseguir tirar daqui. Até cheguei a fazer contato com o Andrew Reiner, ele me ajudou bastante, a gente teve algumas trocas, né? E a partir dele, eu acabei descobrindo mais pessoas que trabalham com isso. Claro que na sua maioria arqueólogos, mesmo que tenham alguns que não sejam, né? Tanto que eu me identifiquei com a Tara Copelstone, que ele comentou, muito pela trajetória dela, porque, ao que eu me lembro, ela vem da área de desenvolvimento de jogos e se aproximou desse agir e fazer arqueológico com os jogos, né? No meu caso, seria vindo da comunicação, me aproximando disso. Só que nem tão distante assim, porque na minha dissertação eu também faço uso do que é muito utilizado no campo da comunicação, que é a arqueologia das mídias, né? Então, juntamente com a arqueologia das mídias, o arqueogaming ele acabou aparecendo como um escopo metodológico, né, para me auxiliar como que eu ia observar o meu objeto, que na dissertação foi a franquia do Diablo, né? Mas ao longo do percurso e conforme foram surgindo muitos elementos, uma riqueza de conteúdo, ambos, tanto a arqueologia das mídias quanto a arqueogame, eles tomaram uma proporção teórico-metodológica, né? Quase que uma espinha dorsal, vamos dizer assim, da pesquisa. Então, a arqueologia das mídias, só para explicar um pouquinho, muito brevemente, porque se for entrar na discussão da arqueologia das mídias,
aí já começaria de qual arqueologia das mídias estamos falando, porque são inúmeros autores e vertentes que lidam com ela, né? Mas, de um modo bem geral, assim, ela nos possibilita produzir uma visada arqueológica nos materiais, assim como também pensar a mídia arqueologicamente, né, em meio à cultura. Ou seja, então a arqueologia da mídia, ela seria uma forma de investigar possíveis novas culturas de mídia, né, seja ela com enfoque em dispositivos, aparelhos, práticas, invenções esquecidas, ou até alguma coisa não muito óbvia, né? Então, conforme a gente vai encarando o objeto de mídia como portadores de memória, que é algo que é muito forte encarar isso, pelo menos na linha de pesquisa em que eu me encontro, no Unicinos, né? Essa prática arqueológica das mídias, ela possibilita que a gente consiga analisar esses regimes de memória e práticas criativas que estão presentes nessa cultura de mídia, né? Então, também esses são objetos que acabam sendo atravessados por, assim dizer, uma dialética tanto de lembrança quanto de esquecimento, né? E a exemplo disso tem a própria questão da obsolescência programada de jogos, assim como outras materialidades das mídias, né? Então não é apenas sobre ver um caráter ou viés histórico desses objetos, mas principalmente o que foi negligenciado ou esquecido ou soterrado pelo tempo, né? Em relação a essas mídias. Então, a arqueologia das mídias com o arqueogame, para mim, tem um casamento muito bacana e muito produtivo para se apropriar na área da comunicação, né? E até a ideia de encarar os jogos enquanto sítio arqueológico, que é o que uma das defesas do Andrew, né? Então, além de ser uma possibilidade metodológica, também é uma forma muito produtiva da gente olhar para esses jogos e entender esses espaços, né? Então, eu entendo que jogos são objetos culturais, mas também eles são produtores de uma cultura. Ou seja, então o que torna eles um meio, né, de fato. Então é a partir desse olhar, que é aproximado do arqueogame, que eu entendo que o jogo ele contém em si o seu próprio mundo, portanto ele tem a sua própria cultura também, né? Então, esse olhar também na dissertação me possibilitou explorar o jogo dentro do jogo, né? Pensar naquele, vamos fazer a analogia do solo, pensar naquele solo que eu estava escavando enquanto jogadora, né? Então, quando eu estou dentro do jogo, usando o termo trabalhado pelo Andrew de arqueogamer, eu me coloco como uma arqueojogadora, uma arqueogamer, e isso me possibilitou investigar não só artefatos, mas N elementos que foram surgindo, tudo a partir da minha experiência e da minha exploração daquele mundo, né? Também permitiu identificar eventos que estavam acontecendo dentro daquele jogo, além de me dar uma liberdade de me mover como se eu estivesse trabalhando em campo aberto. Então, o arqueogaming, ele acabou possibilitando explorar e vivenciar a própria cultura que existe naquele espaço, né? Então, ele se apresenta na minha pesquisa como uma possibilidade de identificar camadas, vamos dizer assim, como a lembrança que é de uma ordem da franquia do jogo, por exemplo, outros produtos da mesma série, versões, atualizações, entre outras coisas, lembranças de outros meios, entre outros também. Então, quando a gente passa a encarar os objetos de mídia enquanto portadores de memória, a memória do jogo ela passa a ser escavável para o arqueogamer, no meu entendimento, né? Então, o que passa a dizer algo sobre si mesmo para além do que é gênero de jogo, ou do ruído, do glitch que está ali, da programação, etc. Camila, falando ainda um pouco sobre conceituações, o termo tecnocultura ele aparece bastante em seus trabalhos. E por ser uma palavra, eu acredito, relativamente nova no vocabulário dos arqueólogos, você poderia nos explicar o que é essa tecnocultura e quais são as suas principais características? Essa é uma pergunta que me estremece um pouco de falar, uma responsabilidade de falar sobre isso, porque é um conceito bem forte da nossa linha de pesquisa e faz parte, inclusive, do nosso nome do grupo de pesquisa, que é Tecnocultura e Audiovisualidades.
Então, ele é um conceito bastante utilizado na linha, né, e existem muitos autores que trabalham com ele. Uma autora que eu utilizo na minha dissertação e sigo utilizando bastante, sim, que é a Deborah Benita Shaw. Acho legal que ela salienta logo de largada que para a gente ter um entendimento sobre a tecnocultura e o que nela habita, a gente precisa também levar em consideração não somente a forma ou a maneira como o conhecimento sobre o mundo é produzido e seus usos, mas também, especialmente, se atentar nas formas culturais alternativas que dali emergem, né? Então, outro autor também que ensaia pensamentos acerca da tecnocultura, que por ventura, por felicidade minha, é meu orientador, né, o professor Gustavo Fischer, para ele, tipo, toda e qualquer formação social que seja, qualquer uma existente, ela vai ser impactada, ela é impactada pelo conjunto de dispositivos que está disponível para a gente, né? Então, isso acaba alterando tanto a percepção quanto as nossas ações. Então, é o sentido de os aparatos técnicos, eles podem aprimorar a realização, desculpa, de atividades que existem, né? Pode permitir, possibilitar a criação de novos procedimentos, o que também alguns desses esforços se tornam obsoletos. Então, pensar a tecnocultura seria e pensar tipo que cada técnica, quando ela se apresenta como mídia, ela acaba impondo de algum modo as suas regras, né? Então, só que antes de mais nada, é bom reforçar que a gente não crê, não é uma ideia de crer num determinismo tecnológico, né? No cenário que, por exemplo, as ferramentas ditariam o nosso modo de agir, né? O nosso modo de viver, né? Nesse sentido, é sobre pensar a tecnocultura onde a técnica, não necessariamente uma tecnologia, vamos dizer assim, como a gente conhece atualmente, sei lá, mas como essa técnica, onde a técnica cria espaço em que a cultura acaba criando forma. Seria a imbricação entre cultura e técnica de seres humanos, ou de processos sociais, de procedimentos tecnológicos, de ferramentas, ou enfim. Então, seria utópico pensar que a cultura contemporânea, como a temos, sem a gente se referir à técnica, né? Até outro autor, que é o Silverstone, ele vai argumentar que a tecnologia ela não deve ser entendida meramente como máquina, né? Pois também a gente tem as habilidades, competências, conhecimentos, desejos que sem eles a sociedade não poderia funcionar, né? E ainda também nesse viés para complementar essa fala da questão da tecnocultura, tem o autor Bruno Latour, que ele também vai dizer que a sociedade ela sempre foi uma rede indissociável de entidades, tanto tecnológicas quanto humanas, né? Então, essa tecnocultura, né, ou essa visada tecnocultural, ela nada mais é que um modo de pensar culturalmente as tecnologias e assimilar como práticas, tanto culturais quanto sociais, se desenvolvem em torno de avanços tecnológicos, sim, e refletindo como que a técnica acaba contagiando o tecido social e vice-versa. Em seu artigo Efeito Cultural do Déjà Vu em Jogos dentro de Jogos, você trabalha com a questão da memória em jogos eletrônicos. Esse tema da afetividade entre o jogador e a mídia digital parece ser de extrema importância, pois muitas vezes quem joga é colocado de fora do sistema homem-máquina. Dessa forma, como que as mídias digitais, especialmente os jogos, acabam por criar esses laços de memória e afetividade em quem joga? Eu tenho me aproximado bastante dessa questão de memória e afetividade. Até ensaiei um pouco na dissertação, me aproximando de alguns textos da Sarah Perry, se eu não me engano, que foi orientadora do Andrew, sobre arqueologia da emoção, do afeto, algo do gênero. E só que igual eu senti falta de ter mais discussões acerca disso e até penso em, enfim, preparar algum material mais sobre isso.
mas eu entendo que o afeto e essa relação afetiva, enfim, é algo interpessoal e socialmente significativo, né? Então, por conta dos jogos desencadearem memórias nostálgicas, o afeto é um elemento que acaba sendo fundamental para essa experiência acontecer, né? Então, é como se fosse um estado afetivo de nostalgia. Então, essas memórias, elas acabam estimulando o jogador, né, para refletir, convida o jogador a refletir de alguma forma sobre as suas memórias, seja por imagens ou signos memorativos no espaço do jogo, que possibilitam ter essa reflexão de um passado que não é possível restaurar por completo, ele está ali como um vestígio, um rastro dentro daquele espaço. Então, são elementos que até mesmo os desenvolvedores de jogos, eles podem levar em consideração na hora de projetar e criar esses ambientes, né? Gatilhos, vamos dizer assim, que facilitam esse desencadeamento de memórias, tanto individuais ou coletivas, né? Então, é a partir da percepção sobre movimentos iniciais de produção tecnológica e a emoção produzida em massa como caráter afetivo, vamos dizer assim, claro que pensando na indústria do entretenimento, se torna possível perceber a relação que se dá entre diferentes mídias. Então, o afeto, ele oferece uma outra perspectiva sobre a pesquisa da cultura midiática, né? Então, do contrário de só contarmos uma história a partir da evolução, do desenvolvimento da franquia do jogo, por exemplo, com tanto de riqueza que se apresentam, um autor da Arqueologia das Mídias, Jussi Parikka, ele vai dizer que é possível também descobrir maneiras multitemporais e mais complexas de entender a mudança tecnológica em relação aos modos de sensação. Ou seja, então a gente pode acabar convocando o afeto aqui, né? Então seria uma questão que eu acho muito produtiva de se pensar e que anda também, na minha visão, na esteira da arqueologia, seja ela das mídias ou do arqueogame. A questão de toda essa experiência que o jogo acaba proporcionando para quem está ali naquele espaço interagindo, se aproxima do caráter afetivo. Até mesmo outra autora que eu utilizei também na dissertação, a Aubrey Annabel, para ela vai dizer que videogames, eles são sistemas afetivos. Então, ou seja, quando a gente está jogando ou explorando um jogo, a gente está, querendo ou não, abrindo uma forma de relação naquele espaço. Então, eu vejo muito que a partir de uma dimensão do afeto, né, como parte de um movimento mídia-arqueológico, vamos dizer assim, que a gente pode contribuir na maneira como as coisas, os lugares ou a materialidade do mundo se tornam não somente emocionalmente significativos, mas eles também começam a auxiliar na forma como a gente vai se relacionar com esses espaços e ambientes, né? Então, e também com esses objetos de mídia, como no caso os jogos. Todo jogo ele também contém sua própria biografia, né? E um histórico de uso, que são compartilhados também por inúmeras cópias de jogos que são produzidos. Então, por mais que sejam cópias, elas vão possuir também a sua própria trajetória, né? Com o passar do tempo, conforme a forma que ela foi jogada, por quem foi jogada, ou qualquer outra coisa que tenha acontecido em relação a ela. Até mesmo relacionada à progressão tecnológica, né? O desenvolvimento tecnológico acerca do jogo. Então, a partir do momento em que eu volto para um jogo antigo, para jogar, revisitar esse jogo antigo, um jogo clássico, eles carregam não somente a emoção ou o afeto, mas eles também me dão a possibilidade de reviver uma experiência semelhante ou que eu possa reproduzi-la pela primeira vez, caso seja algum jogo do começo dos anos 80 que eu nunca tenha jogado. Então, claro que eu não vou ter a mesma experiência e sensação da época, né? Eu vou estar jogando provavelmente através de um emulador, mas ela me possibilita ter um tipo de experiência acerca disso. Então, isso, até pela minha pesquisa, é algo que possibilita a gente ter uma chance de entender de onde vêm os jogos mais recentes. Eu até criei mapas, fiz escavações, botei Diablo no centro,
né, o primeiro da franquia, e comecei a olhar para trás. Então, comecei a fazer todo o movimento, os jogos que vieram antes, os roguelikes e tudo mais, o mapa ficou monstruoso, gigantesco, e então acabei tendo a experiência de jogar alguns desses jogos para entender o Diablo. Então, é uma espécie de esqueleto pré-Diablo que vem antes para entender ele, o que se formou ele. Então, o artefato do jogo, ele passa também a impulsionar a descoberta, e a partir disso, cria-se toda uma cultura em torno dele. Então, eu acho que essa relação de memória e afeto é bem imprescindível, assim, para essa trajetória. Ainda sobre a relação jogador-jogo, você trabalhou também com a questão da interface nos games. Você pode nos falar mais sobre esse assunto? Como você enxerga os jogos que possuem excesso de informações, de HUD na tela, e aqueles que praticamente não têm esses elementos? Eu não sei se eu vou contemplar a pergunta com a minha resposta, mas vou tentar, porque eu penso muito que a imagem do jogo, ela também deseja ser jogo, no sentido de que sempre vão haver algum vestígio, algum rastro da máquina, ou do maquínico, né? Então, até na tese do João Ricardo Bittencourt, que é da linha, que também pesquisa jogos, ele diz que quando a gente retira as informações da tela, há uma espécie de um desejo de ser cinema do jogo, né? Só que, ainda assim, tem algum vestígio da máquina, né? Dependendo do jogo, ou da natureza do jogo, do tipo de ações que nos são convocados a realizar, que pode pedir mais ou menos da HUD, né? Um jogo de ação é uma coisa, um MMORPG é outra coisa. Então, eu acho que, em função disso, ter ou não excesso de informação vai incidir muito na importância ou relevância para a tomada de decisão do jogador. Pois a gente não age só com janelas e botões, mas também diretamente no mundo do jogo. Então, e a máquina também ela vai estar sempre presente. Mesmo que a gente assista uma cinemática super maravilhosa, né, de algum jogo, vai ter na sua interface alguma notificação no cantinho da tela que sinaliza que está salvando ou carregando alguma coisa. Então a máquina está lembrando que ela está ali, né? E eu acho que outra questão que talvez seja produtiva de pensar também a gente poderia propor, no caso, seria a fascinação que a gente tem pelo jogar misturada com o fascínio pela interface, né? É uma interface que ela opera, que acaba nos provocando um sentido de jogar, mesmo que não seja um jogo propriamente dito. Vídeo, a gente está rodeados de telas e aplicativos e tudo mais, né? Então, é uma espécie de brincabilidade da interface. Até o autor, se eu não me engano, é o Andrew Darling, ele tem um elemento que é relacionado ao papel e à experiência do usuário, que ele vai chamar de playfulness, né? Que seria daí uma forma de uma ideia lúdica, né? Funcionaria como uma ideia lúdica a maneira como a gente, o usuário, ele interage com essas interfaces visuais, digitais, como se jogasse com elas. Então, não sei, eu acho que ter ou não depende muito da intenção do jogo, a questão do excesso. Camila, agora vem uma pergunta 3 em 1. Na sua visão de especialista na área de comunicação e mídias digitais, qual tem sido o impacto, ou a gente pode também chamar de importância, de plataformas como o Twitter e a Twitch no mundo dos jogos? Elas têm auxiliado a formar uma comunidade mais homogênea, ou seria alguma coisa mais segmentada, que a gente pode até chamar de nicho? E, para terminar, qual a sua opinião, enquanto jogadora mulher, sobre as dificuldades que as gamers têm e enfrentam, né, nessas plataformas? Eu acho que, não acredito, né, que esse impacto ou a importância dessas plataformas em relação aos jogos acabam por configurar uma nova forma mediatizada de jogar, especialmente se tratando da Twitch, né? Então, eu entendo que ao estar streamando, quem está fazendo esse streaming, ele não está somente interagindo com o jogo,
mas ele também está interagindo, falando com quem está ali assistindo, com o chat, seja trocas, chamando lá no Twitter e pedindo para ele assistir, essa troca toda. Então, seria como se a gente tivesse tendo uma experiência de assistir alguém jogar, que anteriormente a gente compartilhava isso no sofá da nossa sala, por exemplo, com os amigos, né, ou família. E agora é transferido para meios digitais. Então, eu acredito que, de certo modo, aproxima mais a comunidade, porque tu tem um alcance muito maior, né, criam-se laços e relações mediadas, né, e até se for pensar no cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia, tem tido uma potencialização muito grande dessas manifestações midiáticas, principalmente lives e streamings. Então, tem sim sua relevância, sua importância. Eu acho que amplia o alcance, né, e entrosa mais, aproxima mais as pessoas, de certo modo, dessa comunidade. Enquanto jogadora mulher, bom, sempre existiu toxicidade nas comunidades de jogos, né? Não só com mulheres, mas enfim. Até hoje, eu mesma tenho dificuldade de usar um nick, por exemplo, de jogo, que revele que eu sou do sexo feminino. Eu sempre opto por usar algo neutro, e é muito ruim, né? Tu te esconder atrás de algo que não é. Mas já aconteceu também, mesmo usando um nome neutro, de alguém perceber, sei lá, forma de falar no chat do jogo, algo do gênero, que eu sou mulher. E a partir disso diminuir a competência, inferiorizar, ou ir para o lado completamente oposto de começar a te dar cantada e querer contato, né? Dois extremos. Então, claro que hoje eu acho que tem tido, com certeza, muito mais debate sobre isso, pesquisas estão levantando essas questões na área da comunicação. Eu tenho visto muito esse movimento, né? Até mesmo movimentos como o My Game, My Name, ele é de 2018, que foi organizado pela Wonder Woman Tech, que é um movimento que surgiu com a intenção de denunciar esses assédios sofridos por mulheres em ambientes gamers, né? Então tem todo um debate acerca de gênero, de violência, resistência no discurso de mulheres jogadoras. Então isso me deixa muito feliz de ver esses movimentos acontecendo, de pesquisas sobre isso sendo feitas, porque é muito importante falar sobre isso. Então, mas tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então, é isso. Tá certo. Bom, vamos ver, tomara que mude esse cenário logo, né, porque a gente tá cansado de ver tanta coisa errada e às vezes eu acompanho algumas lives na Twitch, e é muito discrepante o streamer, masculino e a streamer feminina, assim, quando você pega para ver o chat, assim, é muito absurdo, assim, é revoltante, né. Então vamos torcer para que isso mude logo, que as pessoas consigam ter mais consciência sobre isso. E Camila, para finalizar aqui, né, eh, englobando tudo isso que a gente conversou, você tem algum projeto futuro em mente, além de terminar o doutorado, né, porque eu acho que isso é é primordial, mas fica à vontade, assim, para falar, se você tem algum projeto, algum grupo que você participa, fique à vontade, tá bom? Então, meu objeto ele continua sendo jogos. Atualmente interessada em pesquisar como que se dá a relação entre corpo, imagem, nesse entre mundos, né, o que eu estou imerso e o que está aqui fora, a partir da experiência de jogos de realidade virtual. Penso que a partir partindo para esses jogos de realidade virtual, vai me permitir explorar mais a fundo o conceito de arqueogaming, com o olhar da comunicação, convocando também a arqueologia das mídias, pensando na questão da imersão. Outro assunto que tem me interessado bastante, que eu tenho tentado me mobilizar para produzir artigos em cima disso, é sobre o aspecto da preservação da memória dos jogos, né, que é algo que apareceu na minha dissertação, no fechamento dela. Então, não é apenas tratar o jogo enquanto um sítio arqueológico, mas trazer as discussões em torno dessa necessidade da gente preservar a memória desses jogos. Até na dissertação eu defendo a ideia de que um jogo, ele acaba sendo muitos jogos, né, por trazer muitas marcas de outros
jogos que antecederam, não apenas tratando como easter eggs, mas às vezes até num caráter de tributo mesmo, né? Então, a preservação de jogos, ela, para mim, ela se mostra muito importante, porque permite que a gente volte a jogos clássicos, né? E que a gente tenha a chance de experimentar eles. O que faz muito rico esse entendimento do que é o jogo em si e é toda a cultura que está em torno dele. E além disso, eu acho que a preservação ela poderia também possibilitar que a gente possa entrar em discussões, desde as mecânicas que compõem esses jogos, né, e que vêm de uma memória dos jogos, que está sendo atualizado ali de alguma forma, né. Recentemente foi aceito, felizmente, um artigo para publicação, que ele vai nessa linha de discussões que me interessam, e que ele é em torno do incêndio que ocorreu em Notre Dame e o jogo Assassin's Creed Unity, onde passa a entender que a preservação do patrimônio cultural de uma sociedade, ela também pode ser entendida como uma prática tecnocultural, no sentido de o caso do incêndio ser entendido como sintomático para apreender os tensionamentos entre a proposição do jogo como uma forma de entretenimento e a sua reapropriação pela potência preservacionista que ele tem, que ele carrega. Até. E Assassin's Creed é uma série que tem tido um cuidado gigantesco nessas representações históricas dentro de si, né? Além disso, faço parte do grupo de pesquisa TECAV, né, Tecnocultura e Audiovisualidades, da Unicinos, no PPG em Ciências da Comunicação, em Ciências da Comunicação. Além dos meus sites ali de discussões de jogos, eu recentemente integrei um time de um site, Segundo Controle, onde a gente busca fazer toda uma curadoria para tentar focar no mercado de desenvolvimento de jogos aqui do Rio Grande do Sul, de fazer notícias acerca de campeonatos, das produções de jogos, é até uma forma de preservar essa memória daqui da indústria de jogos, né? Então está sendo bem bacana, o projeto está começando ainda, mas tende a trazer bons frutos aí. Tá certo. Obrigado, Camila. E essa questão da preservação é fundamental também, né? Na arqueologia a gente discute muito isso também, a gente tem discutido muito isso, principalmente na arqueologia digital, como que a gente vai preservar todos os dados que a gente está produzindo, né? A gente tem esse Big Data, né? Essa coisa, esse monstro aí, que a gente tem que ver quem vai cuidar disso, ou então, quando parte para a arqueologia digital, quem é o dono desse conhecimento, né? Se é que a gente pode falar isso. Então são questões que a gente está ainda engatinhando, pelo menos na arqueologia, e eu também espero aí que num futuro próximo a gente consiga, pelo menos, estabelecer algumas diretrizes, assim, para a gente poder trabalhar melhor com isso, né, para que no futuro não se perca essa informação. E eu acho que nos jogos, assim, também é muito legal esse trabalho que o pessoal vem desenvolvendo, que você desenvolve. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa entrevista, foi ótimo, a gente pôde abrir a mente aí para outros assuntos que geralmente, enquanto arqueólogos, a gente não está acostumado, mas que os jogos permitem fazer isso, né? Enquanto artefato arqueológico permite que a gente abra esse leque. Então, obrigado mesmo, Camila, mais uma vez por ter estado conosco. Obrigadão. Eu que agradeço, gente, foi muito legal a troca.